eu acho que a gente fez um teste sobre isso já, ó, tá? A gente já fez aqui um teste sobre pressão, e o teste é esse aqui, ó. A gente fala, né, dos pneus, por exemplo, de um trator. Então, os pneus de um trator, por exemplo, ó, né, eles podem compactar o solo. Para evitar essa compactação, a gente costuma utilizar os pneus de trás do trator como sendo pneus mais largos. Esses pneus mais largos reduzem a pressão exercida sobre o solo. Confirma para mim se a gente já tinha feito esse teste. Alguém lembra dele aí, pessoal? Não lembram? Eu acho que não. Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos fazer ele, então. Então, foi na turma da Agro que eu fiz essa semana esse teste aqui. Por isso que eu pensei que tinha sido com vocês. Sem problema. Pessoal, só para a gente começar, então, o nosso teste, tá? Só vamos lembrar o seguinte, ó. É basicamente essa informação que a gente precisa no teste aqui. Que a pressão é inversamente proporcional à área de contato. Lembre aquela circunstância que eu falei. Área grande para uma mesma força, pressão pequena. Área pequena para uma mesma força, pressão vai ser maior, tá? Lembra disso aqui e esse teste tá tranquilo. Perceba que esse teste aqui, ó, é um teste de Enem. E existem questões simples como essa no Enem. Apesar de ter um erro de digitação aqui nesse teste, o teste número 3 aqui, aí eu devo ter copiado errado, é um teste relativamente simples de resolver, tá? A gente pode tranquilamente ajustar ele aqui. Eu percebi esse erro de digitação agora, aí não tem muito esquema. Faltou aqui o que acontece aqui com o pneu, mas a gente vai deduzir aqui do próprio enunciado. Eu corrijo aqui, né, na resolução. Então, diz assim, um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura é a compactação do solo devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade na cultura. Então, máquinas agrícolas, tá, pesadas, passando sobre o solo, elas compactam o solo, e isso dificulta a entrada de água no solo, a aeração, essa coisa toda. Então, se eu não quiser que isso aconteça, e essa era a pergunta do teste, o que faltou aqui nessa questão de número 3, se eu não quiser compactar o solo, já que compactar o solo é um fenômeno não desejável, que tipo de pneus eu devo usar na parte traseira da máquina? Ora, a gente sabe que quando a gente olha, e quando a gente está no campus a gente vê isso direto, a gente vê um trator, a gente costuma utilizar pneus mais largos, tá? O que esses pneus mais largos fazem? Esses pneus mais largos, eles aumentam a área de contato do trator, da máquina, contra o solo. E ao fazer isso, já que aumenta a área de contato da máquina, do trator contra o solo, esses pneus mais largos permitem uma redução de pressão sobre o solo. E ao permitir essa redução de pressão sobre o solo, evita-se a compactação, tá? Então, a questão de número 3, ó, tranquila, letra A. Um teste bem fácil, teórico, envolvendo isso aqui, tá? Não tem muito mistério com relação a isso. Bom, gente, eu vou fazer, tá, um exercício aqui para vocês, envolvendo pressão, que é esse aqui, ó, tá? Esse tipo de teste aqui, pessoal, envolvendo pressão, é um tipo de teste que já caiu bastante em concurso, já caiu bastante, assim, por exemplo, em vestibulares mais tradicionais, quando eles ainda existiam. Eventualmente, em algum vestibular que ainda existe, de alguma universidade particular, ele ainda cai. Não é muito comum cair, por exemplo, em processo seletivo como o Enem, né, ou né, em processos seletivos mais qualificados, mas, de maneira geral, é um teste bem tradicional que a gente precisa conhecer, tá? Bem tranquilo isso aqui, tá? Então, o que diz esse teste aqui, tá? Envolvendo pressão. Basicamente, a resolução dele vai ser uma resolução envolvendo a equação pressão igual a força sobre área. Não tem muito mistério, tá? Lembrando justamente aquela situação, né? Que acontece, né, gente? Se eu aumento a área, em geral, eu diminuo a pressão. E o contrário, claro, né, também vai acontecer. Muito bem. Então, vamos lá. Uma força de valor F é um valor geral, tá? A gente poderia ser 10 aqui, mas aqui ele pode usar F aqui para qualquer valor de força. A título de explicação, tá? Se usa essas variáveis aqui, né, pessoal? Porque quando a gente resolve o problema com variáveis, ele pode ser aplicado a qualquer situação que seja análoga à situação do enunciado, tá? Por isso que se faz com variável, tá? Ao invés de fazer com número. É que quando tu faz com a variável, tu pode estender para uma série de situações. Uma força de valor F, tá? Módulo aqui significando valor, é aplicada perpendicularmente sobre uma superfície de área A, tá? Para a gente tentar formar na cabeça o que está acontecendo. É aproximadamente o que está acontecendo nessa figura aqui, ó. Uma força de valor F é aplicada de maneira perpendicular a essa área A,
seja, formando 90 graus com essa área A aqui, tá? Só a título de conhecimento aqui. Muito bem. Então, quando isso acontece, tá? Quando eu aplico uma força de valor F sobre uma área A, a pressão gerada por essa força tem valor P1. A pressão tem valor P1, tá? Muito bem. Se a força se torna 4 vezes maior, tá? E a área cai pela metade, a pressão, claro, vai mudar e o novo valor exercido não vai ser mais P1. O novo valor exercido vai ser P2. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da relação entre P1 e P2, tá? Qual é a relação existente entre P1 e P2? Bom, pessoal, eu vou fazer, aqui tem a resolução, ó, mas eu vou fazer, tá? Eu vou fazer para vocês, certo? Essa resolução utilizando o Word aqui, tá? Para vocês verem como é que a gente faz isso daqui, tá? Então, vamos lá. É bem tranquilo, não tem muito segredo, vocês devem, né, em princípio, ficar sossegados para fazer isso, mas enfim, né, eu vou fazer aqui para vocês verem como funciona. Então, primeira coisa, tá, pessoal? Existe uma pressão de valor, eu vou tirar o pizinho, que aquele dia o pessoal se atrapalhou aqui, ó. Existe uma pressão de valor P1. Essa pressão de valor P1, ela acontece, certo, pessoal? Ela acontece quando eu aplico, né, uma força F sobre uma área de valor A. E aí eu tenho uma pressão de valor P1, sem problema nenhum. Então aqui está a nossa pressão, né, que é a pressão P1 ali, tá? Eu vou deixar essa equação aqui, não tem muito o que eu fazer com ela nesse momento. Quando que vai surgir a nova pressão, a pressão de valor P2? Bom, a pressão de valor P2, ela vai surgir na seguinte circunstância. Eu vou voltar para o PowerPoint aqui para a gente enxergar. A pressão de valor P2 vai surgir se a força, que era F, se tornar 4 vezes maior. Então, veja, a força, que era F, vai se tornar 4 vezes maior. Então, se a força se torna 4 vezes maior, bom, inicialmente era F, ficou 4 vezes maior, vai ser 4F, é o lógico isso, né? Então, é isso aqui que a gente tem. Deixa parado aqui que depois a gente volta a editar. Segue a leitura aqui, tá? Então, P2 vai surgir quando a força se torna 4 vezes maior. E quando a área cai pela metade. Então, a área era A, certo? A área era A. Ela vai cair pela metade. Se essa área vai cair pela metade, essa área aí, ela não vai ser mais A, né, pessoal? Essa área aí vai ter um novo valor. Essa área vai ser, atenção, A sobre 2, tá? É isso aí, ó. Então, a pressão P2, ó, ela pode ser escrita desse jeito aqui, ó. Essa pressão P2, tá? É 4F dividido por A sobre 2. Mas aí fica um pouco complicado da gente enxergar o que está acontecendo. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar, como o problema pede, tá, pessoal, achar a relação entre P2 e P1. Achar essa relação entre P2 e P1. Bom, vou parar um pouco aqui e vou dar uma pensada nesse negócio. Como isso aqui está meio, né, ruim de ler, né, desse jeito aqui, tem uma fração em cima, outra fração embaixo, eu vou ajustar isso aqui e vou pensar que isso é uma divisão de duas frações, certo? E aí vocês sabem a regra melhor que eu, tá? Cansaram de ouvir isso no ensino fundamental. Mas eu vou repetir aqui até a título de recordação. Bem passo a passo, que a gente está fazendo no Word mesmo, então a gente tem que ir com calma. Numa divisão de duas frações, vocês sabem bem, eu conservo a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Então, essa parte de cima aqui, ó, 4F, eu vou conservar. 4F. Eu vou conservar esse negócio. E aí, eu vou multiplicar isso pela segunda fração invertida, certo? Eu vou inverter a segunda fração. 4F e invertir a segunda fração, ó. Opa, fazer maiúsculo aqui. Então, é isso aqui que a gente tem, tá? Acabei de inverter a fração. Muito bem. Ainda está esquisito. Mas agora, eu vou fazer o seguinte. Esse 4F, ó, eu vou multiplicar por 2. 4F vezes 2, a gente vai fazer o seguinte com ele. Esse 4F vezes 2 vão corresponder, olha só, a 8F. Né? 4F vezes 2, 8F. E o A fica embaixo. A fica embaixo.
Muito bem. Agora, acompanhem comigo aqui. Olha, aqui tem um 8, tá tranquilo. Olha o 8 ali. E aqui tem F sobre A. 8, e aqui tem F sobre A. Quem que é F sobre A? F sobre A é P1. Olhem bem, F sobre A é P1. Então, isso aqui ó, é 8. F sobre A, quem que é mesmo? P1. Então, pessoal, eu posso simplesmente escrever que P2, ó, P2 é igual a 8P1. Olha de novo. 8 tá aqui. F sobre A é P1. Então, 8P1. P2 igual a 8P1. Tudo bem com isso, pessoal? Tranquilo. É isso. Esse é o problema que a gente tinha aqui. Eu vou só botar o enunciado dele aqui, ó, para depois deixar isso para vocês, tá? Isso aqui é o exercício, o primeiro exercício que a gente tinha ali naquela folha ali, tá, pessoal? Não tem muito esquema, é bem só me organizar aqui. Então, esse aqui é o exercício 1 daquela apresentação que a gente tinha ali, ó, tá? É assim que a gente resolve. É um exercício bem trivial, tá, pessoal? Não tem muito mistério ali, é bem sossegado aquilo ali, tá? Mas a gente precisava fazer ele ali para a gente aprender a usar essas relações de pressão aqui, tá? Deixa eu ver. Bom, aqui, tá? A gente tem outro exercício sobre pressão, ó, tá? Um outro exercício sobre pressão também. Mais um exercício teórico ali, tá? Mais um exercício teórico que a gente tem, então, sobre pressão. Nesse exercício, tá? Diz assim, bem simples. A amarelinha, né, é uma brincadeira em que, em alguns momentos, a criança deve se apoiar com os 2 pés no chão e outros com apenas um. Tá? Então, o jogo da amarelinha. Quando uma criança está equilibrada somente sobre um pé, a pressão exercida por ela sobre o chão, então, existe um momento do jogo que a criatura está com um pé só no chão. A pressão exercida por ela sobre o chão, comparada com a pressão que é exercida quando a criança tem os 2 pés apoiados no chão. Pessoal, aqui é uma situação, tá, bem comum, tá? A pessoa está com os 2 pés no chão, exerce uma pressão, tira um pé, a pressão vai mudar. No caso, quando eu tiro um pé do chão, eu reduzo, né, a área. Vamos supor que os pés têm o mesmo tamanho, tá, pessoal? Isso é considerando uma pessoa com os pés exatamente iguais, tá? Coisa que é muito difícil de acontecer, mas tudo bem, tá? Então, é uma situação ideal, como a física sempre imagina. E aqui está o grande erro. Imaginar as coisas como sempre totalmente iguais é o grande erro da física. A vida não é assim, tá? Por isso física não é a ciência exata. Eu sempre questiono isso. Mas a ideia é a seguinte: então a criatura está com os 2 pés no chão, ela vai lá, fica com um pé no chão só. Tá tranquilo. O que ela fez? Ela reduziu a área de contato com o solo à metade, tá? Ela estava com os 2 pés, ela reduziu a área de contato com o solo à metade. Beleza. Então, o que vai acontecer? Pessoal, lembre que a pressão é inversamente proporcional à área. Nesse caso, quando eu tiro um pé do solo, eu reduzo a área de contato com o solo à metade. Então, a pressão tem que crescer. Se eu dividir a área de contato com o solo à metade, quantas vezes vai crescer a pressão? 2 vezes. Então, a pressão, que tinha um certo valor, ela vai ficar agora 2 vezes maior, tá? Letra B. Então, eu vou ler a resolução aqui para vocês, para a gente finalizar esse exercício. A pressão é dada pela razão entre a intensidade da força e a área de aplicação. Nesse caso, a intensidade é igual ao peso da criança. Quando apoiada sobre um pé, a área de apoio se reduz à metade, duplicando, dobrando a pressão. Letra B nesse exercício. Alguma dúvida aqui, pessoal? Por mim, não. Tudo tranquilo. Bom, o que acontece, tá, pessoal? A gente, nesse momento, tá, falou de pressão, tá? E, particularmente, a gente falou de pressão nos sólidos, tá? Uma coisa que eu vou frisar para vocês, tá? É muito comum, gente, quando a gente deixa exercícios para vocês, que, eventualmente, em um momento não adequado, a criatura vai lá e utilize essa equação. Tá? Qual é o momento não adequado? Você deixou uma questão que tem um líquido, aí a criatura vai lá e quer aplicar isso aqui no líquido. Essa equação, ela não é para um líquido, ela é para um sólido, gente. Se eu estiver trabalhando com um líquido, com um fluido, a maneira de calcular a pressão, as considerações acerca de pressão, tá? Elas mudam, tá?
Basicamente é isso. Então, assim, na aula de hoje, além da pressão nos sólidos, nós vamos falar disso aqui, ó. Nós vamos falar da pressão hidrostática. Ou, de outra maneira, pressão exercida por uma coluna de fluido, tá, gente? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Quando eu falo de pressão hidrostática, esse nome aqui, ó, pressão hidrostática, ele é bastante enganoso. Por que ele é bastante enganoso? Porque já vi questão teórica sobre isso, perguntando se isso se aplicava somente para a água, tá? Então, assim, a equação da pressão hidrostática do teorema de Stevens aplica-se somente para a água. Gente, é verdade, aplica-se para a água. Até aí tá tudo bem, tá? Agora, quando a gente utiliza essas considerações aqui, essas conclusões do teorema de Stevens, isso não se aplica somente para a água. Isso se aplica para qualquer coluna de fluido. Então, por exemplo, tá? A pressão exercida pela camada de ar que envolve a Terra, a chamada pressão atmosférica. As conclusões a respeito de pressão atmosférica vão ser explicadas a partir desse teorema, que é o teorema de Stevens, tá? Deixa eu pegar só um outro exemplo aqui, tá? Se você tem aqui, ó, se você tem, por exemplo, né, esse recipiente contendo água, posso usar o teorema de Stevens? Pode usar o teorema de Stevens. Mas se aqui dentro tivesse, ao invés de água, óleo, poderia? Poderia também. Então tome cuidado que não é somente para água, tá? Vale para qualquer coluna de fluido, tá? Muito bem. Outra coisa a respeito dessa equação, tá? É a seguinte. Essa equação aqui, tá? Do teorema de Stevens, tá? Eu não vou fazer isso aqui, pessoal, mas ela pode ser obtida dessa primeira equação, tá? Então, na verdade, o trabalho do Stevens é analisar do que dependia a pressão, ele fez essa análise do que dependia a pressão, e a partir da equação, né, de pressão nos sólidos, abrir e chegar nisso aqui. Então, essa equação aqui, ela não vem do nada, ela vem de um trabalho manual, tá? Para sair da primeira equação e chegar nessa aqui. Deixa eu falar isso um pouco. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo que essa equação sai da outra? Porque as pessoas às vezes acham assim, de onde é que surgiu essa equação? Ela surgiu da primeira. Eu não vou abrir, tá? Ah, mas dá para abrir? Dá para abrir se quiser. Pode calcular isso aqui sem problema nenhum, tá? Se você calcular isso, tá? Você vai chegar nesse resultado. Na verdade, pessoal, é só calcular, usar a equação de densidade aqui, ó, tá? Na força, e você vai pensar, tá? Que você vai chegar nesse resultado aqui, tá? Se você usar a equação da densidade na força, você vai chegar necessariamente nesse resultado. A partir daqui, ó, se usar nessa equação a equação da densidade, pensar um pouco o que é a força, tá? E usar a equação da densidade, você vai chegar nesse resultado aqui, tá? Não vou fazer isso, mas tá aí a dica de como fazer, se alguém tiver curiosidade de descobrir, tá? Então, é basicamente isso. Claro que eu não vou cobrar vocês abrirem a equação em prova, então por isso também não vou abrir isso aqui. Mas se quiserem, vocês podem tentar fazer esse trabalho aí. Tem gente que às vezes gosta de fazer esse tipo de coisa, então só a título de curiosidade. Muito bem. Parei com as considerações iniciais. Agora vamos especificamente para o assunto. Então, uma coluna de fluido, tá? Exerce uma pressão sobre a base. Tranquilo, sem problema nenhum. Então, uma coluna de fluido exerce uma pressão sobre a base. Até aí tá tudo bem. Essa pressão é função de duas coisas, basicamente. Primeira, densidade do fluido e altura do fluido. Bom, densidade do fluido. Fluidos diferentes, tá? Para uma mesma altura, vão exercer pressões diferentes. Então, para a gente entender isso aqui, tá? Imagina essa garrafa aqui, cheia de água e cheia de óleo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês as densidades, tá? Da água e do óleo. Então, eu vou colocar aqui, densidade, não é necessário decorar essas densidades, tá, pessoal? Essas densidades aí vocês não precisam decorar. Então, densidade, por exemplo, tá? Da água, tá? Eu vou colocar assim, eu vou escrever para não ficar, porque não ficar muito ruim. Então, qual é a densidade da água? A densidade da água é aproximadamente essa aqui, ó, tá? 10 elevado a 3, tá? Quilogramas por metro elevado ao cubo. 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, tá? Ou, mesma coisa, tá, pessoal? 10 elevado a 3, tá? Quilogramas por litro, tá? É a mesma coisa aqui. 10 na 3 quilogramas por... Não, é 1 quilograma por litro, eu ratei aqui, é 1 quilograma por litro, tá? Então, é 1 quilograma por litro aqui, tá? 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, 1 quilograma por litro. É a densidade da água. Só para a gente tentar entender o significado dessa densidade da água, depois a gente volta para lá.
Se eu tiver 1 litro de água, esse litro de água vai ter 1 quilograma, tá? Então, 1 litro de água tem 1 quilograma, tá? É isso. Se eu tiver 1 metro cúbico, tá, de água, tá, esse metro cúbico vai ter 1.000 quilogramas. Pessoal, só a título de recordação aqui, 1 metro cúbico de água, 1.000 litros de água tem 1.000 quilogramas. Não sei se você lembra da primeira transformação que a gente falou lá atrás, né? Exatamente a respeito disso. Então, a gente falou assim, ó, né? Que 1 metro cúbico correspondia a 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico de água, ó, vai ter, tá, 1.000 quilos. 1.000 litros de água, 1.000 quilos. 1 litro de água, 1 quilo, tá? Essa densidade da água, pessoal, eu coloquei aqui porque ela é muito importante. Eventualmente, essa densidade da água, em alguns problemas aí, vocês podem não encontrar, tá? Então, como essa densidade da água vocês eventualmente podem não encontrar, eu já coloquei aqui, tá? Eventualmente, alguns problemas cobram o conhecimento dessa densidade. Para o óleo, densidade do óleo. Essa aqui não precisa decorar, tá? Então, eu vou colocar aqui, densidade do óleo. No caso, a densidade do óleo é exatamente essa aqui, ó, 0,8 vezes 10 elevado a 3, tá? Quilogramas por metro elevado ao cubo, tá? Ou então, a gente pode dizer o seguinte, 0,8, tá? Quilogramas por litro de óleo. Veja bem o significado também nessa densidade do óleo aqui. Se eu tiver 1 litro de óleo, a massa de óleo nesse litro aqui vai corresponder a 0,8 quilos. Para a água, se eu tiver 1 litro, vai ser 1 quilo. De outra maneira, a água, ela é mais densa, tá, do que o óleo. Então, imagina, por exemplo, essa garrafinha aqui, ó, tá, cheia de água, inicialmente, e depois, na outra circunstância, cheia de óleo. A mesma altura, tá? A mesma altura de água e de óleo dentro dessa garrafa. Se for a mesma altura de água e de óleo dentro da mesma garrafa, tá, a água vai exercer uma pressão maior sobre a base da garrafa, justamente porque a água é mais densa. É essa consideração que a gente tem aqui, ó. A pressão é função da densidade do fluido. No exemplo que eu dei, a água é mais densa do que o óleo. Então, se a água é mais densa do que o óleo, então uma mesma coluna de água e de óleo vai ter pressão diferente. No caso, a pressão exercida pela água vai ser maior. E aqui, uma consideração que é muito importante. A pressão, tá? Ela é função da altura de fluido. Da altura de fluido sobre o ponto considerado. Lembre bem, a pressão é proporcional à altura de fluido sobre o ponto considerado. Como assim? Quanto maior for a altura dessa coluna de fluido aqui, maior a pressão que essa coluna vai exercer sobre a base, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, 2 pontos aqui dentro, tá? Imagina um ponto aqui, ó, perto da base, e um ponto lá na superfície. Esse ponto perto da base, em relação à base, tem uma altura pequena. Então, mesmo que seja água ali dentro, esse ponto perto da base vai exercer uma pressão sobre a base que é menor. Já um ponto lá em cima, ó, próximo da superfície, tá, tem uma altura maior em relação à base do que o primeiro ponto. Então, esse ponto lá em cima, justamente por ter uma altura maior, vai exercer uma pressão também maior sobre a base. Então, basicamente, depende de 2 coisas, da densidade do fluido e da altura, tá? Por isso que quando eu falei ali da água e do óleo, eu considerei inicialmente a mesma altura, porque se forem alturas diferentes, fica difícil de considerar, tá? Bom, aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma observação. A pressão da coluna fluida independe da forma do recipiente que contém o fluido. Professor, como assim? O que isso significa para nós? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Pressão Steven. Vamos achar uma figurinha aqui para vocês verem qual é que é, tá? Só para vocês perceberem aqui uma imagem a respeito disso, tá? Poderia ter pegado aqui, né, alguma imagenzinha, mas eu vou pegar essa aqui para vocês verem. Isso aqui vocês estão vendo bem na tela aí, até é tranquilo. Primeira coisa aqui, pessoal, tá? Eu vou abrir essa imagem aqui. Deixa eu ver uma coisa. Acho que dá para abrir mais aqui. Ver se a gente consegue pegar ela maior aqui, aí eu dou um zoom na tela aqui. Onde é que ela tá? Ué, sumiu. Bom, vamos por aqui então mesmo. Não tem muito mistério, eu vou dar zoom aqui mesmo. Então, vamos lá, tá? Sim, professor. Pois não? O senhor pode clicar com o botão direito e que vai aparecer abrir em nova guia. Acho que ela aparece maior. É. Ah, não. Vamos botar com um zoom aqui nela, tá? Então aqui, ó, deu um zoomzinho nela ali, ó. O que acontece, ó?
Por exemplo, nessa circunstância aqui, ó, tá? O que a gente tem? Tem dois pontos aqui, ó, tá? Ponto A e ponto B. Então, a altura do ponto B em relação ao fundo do recipiente, ó, o que vai acontecer? Pegando esse ponto B, tá? A altura de fluido sobre o ponto B, tá? A altura de fluido sobre o ponto B é bem menor que a altura de fluido sobre o ponto A. A altura de fluido sobre o ponto B é bem menor que a altura de fluido sobre o ponto A. Então, a pressão exercida pelo fluido sobre o ponto B é menor que a pressão exercida pelo fluido sobre o ponto A, tá? É isso que a gente tem que cuidar, ó. Quanto mais, eu vou tentar falar mais ou menos assim, ó. Acho que é melhor nem falar isso, eu ia falar de um jeito bem relo, vou falar mais tranquilo aqui. Ó, maior a altura de fluido sobre o ponto, maior a pressão, tá? Deixa eu ver se eu não acho uma aqui daquele do formato dos vasos aqui, só pra gente ter uma ideia aqui, pra vocês poderem enxergar. Aqui, tá? Essa aqui. Vamos colocar aqui, vou fazer aquele esquema que tu falou ali, tá? Pra gente ver. Essa aqui, ó, tá? Então, eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem como funciona, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, ó, 3 vasos diferentes, tá? 3 vasos diferentes aqui. E os 3, tá? Tem o mesmo líquido aqui dentro. Então, por exemplo, você tem esse vaso A, vaso B e vaso C. Percebam que as quantidades de líquido não são iguais nos vasos, tá? A quantidade de líquido no vaso B, por exemplo, aqui, ó, é visivelmente maior que a quantidade de líquido no vaso A, por exemplo, e até no vaso C. Tá? A gente visivelmente vê mais fluido no vaso B do que nos demais. Tá, mas e aí, professor? Se a quantidade de fluido no vaso B é maior, então a pressão exercida pelo líquido, né, nesse vaso B sobre o fundo do recipiente vai ser maior que nos outros. Não. Se tu tiver, né, em vasos diferentes, ó, tá, o mesmo fluido, a mesma altura, a pressão vai ser a mesma. Imagina, então, para entender bem isso aqui, ó, tá? Por exemplo, ó, cheio de água, esses 3 vasos aqui. Se esses 3 vasos estão cheios de água, tá, gente? Se esses 3 vasos estão cheios de água, por exemplo, aqui, tá? E essa água tá à mesma altura, mesmo que tenha mais água no vaso B, a pressão vai ser a mesma, porque a pressão independe da forma do recipiente, tá? Basicamente é isso. As forças nos fundos são iguais apenas nos pesos, né, desconsidera essa frase aqui que tá bem confuso, na verdade, foi ler isso aqui, mas tá bem confuso. Só pensa assim, ó, o que acontece? A pressão independe da forma do recipiente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter pressões iguais se os líquidos forem diferentes. Aí você vai me dizer assim, mas e se os líquidos forem iguais? Tá? A pressão vai ser a mesma se os líquidos forem iguais. Você vai me dizer assim, e se os líquidos forem diferentes? Ó, aí tem que analisar um monte de outras circunstâncias, tá? Mas, de maneira geral, se for o mesmo líquido aqui, tá? Dentro, né, de vasos aqui, esses vasos estiverem à mesma altura, a pressão exercida vai ser absolutamente igual. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês, que eu sempre coloco aqui, tá? É o seguinte, eu sempre mostro para o pessoal da agro, né? É o seguinte, ó, é como é construído, por exemplo, o perfil de uma barragem. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui para vocês verem, tá? Eu vou colocar essa imagem aqui, também ali na guia, para vocês verem como funciona, ó, tá? Na verdade, fiz o download da imagem, não era bem a ideia, tá? Deixa eu ver se eu... tá fazendo download da imagem. Deixa eu ver se não acho outra aqui. Aqui. Ó, aqui. Aqui dá. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova guia essa aqui. Aqui abriu. É isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, e analisa uma barragem, ó, a barragem, tá, pessoal, ela tem aproximadamente esse formato aqui, ó. Isso aqui é o que a gente considera como sendo o que a gente popularmente chama de taipa da barragem, tá? Mas o que acontece? Por que a barragem tem esse formato aqui? Bom, basicamente, a barragem ela tem a finalidade de suportar esse líquido aqui, né, atrás dela, né, conter esse líquido atrás dela aqui e, obviamente, não romper, né, como acontece muitas vezes, né, não preciso falar nada, mas acontece muitas vezes isso. Então, quando a gente olha para uma barragem, o perfil dela ela vai ficando cada vez mais largo, assim. Inclusive, se vocês olharem aquelas imagens das barragens, aí, dos desmoronamentos de barragem que aconteceram, tá, em Mariana, Brumadinho, vocês vão ver que esse negócio tem exatamente esse formato aqui, daí ela desmorona, cai essa barragem aqui. Claro que o objetivo não é esse, né? O objetivo é que ela fique firme. No caso lá daquelas circunstâncias, daquelas tragédias, o que aconteceu que foi que o fluido, né, o resíduo que tinha lá da mineração, ele foi molhando essa taipa da barragem e essa camada que ela se tornou uma camada fluida e acabou escorregando, e aí a barragem desmontou, tá? Mas, em geral, não é o objetivo. O objetivo é que essa barragem é que ela não desmonte, claro, tá?
Para isso, pessoal, ela tem esse formato aqui, ó, tá? Que é um formato que vai ficando cada vez mais largo na base. Tem um motivo para isso. O motivo para isso é o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, num ponto próximo da superfície, ó, se tu tiver um ponto próximo da superfície, esse ponto, claro, né, ele está exercendo pressão, obviamente. Mas um ponto mais ao fundo aqui da barragem, tá, tem uma altura maior de fluido sobre o fundo, aqui, sobre esse ponto no fundo da barragem. Então, se eu pegar esse ponto no fundo e tem mais fluido sobre esse ponto no fundo, a pressão é maior. Ou dizendo de outra maneira, à medida em que aumenta essa altura de fluido aqui para baixo, ó, essa profundidade aqui, né, vai crescendo a pressão. Se tu fizer uma barragem linear aqui, certo? Se tu fizer uma coisa reta desse jeito, tu não vai estar prevendo esse aumento de pressão. Inevitavelmente, tá, pessoal? Essa pressão aqui crescendo, né, no fundo, então essa pressão aqui pode vir a romper a barragem. Uma das tentativas para evitar esse rompimento da barragem é fazer com que essa base se torne cada vez mais larga, justamente para suportar essa pressão, tá? É isso que acontece aqui. Então, o formato, a construção das barragens prevê esse aumento de pressão aqui, né? À medida em que tu tem um aumento da altura de fluido sobre um ponto ali, tá? Então, basicamente, 3 considerações. Primeira aqui, ó, é essa, ó. Pontos a profundidades diferentes, pressões diferentes. Esse ponto B, ó, está sob uma pressão menor do que o ponto A, justamente porque a altura de fluido sobre o ponto B é menor que a altura de fluido sobre o ponto A. Tá? Onde tu tem, ó, mais fluido sobre o ponto, maior a pressão. Se tu tiver o mesmo líquido, tá, em vasos diferentes, de formatos diferentes, mas eles estiverem à mesma altura, mesma pressão. E lembra desse exemplo da barragem aqui, ó. Então, o exemplo da barragem, pessoal, fica claro para vocês aqui, né, justamente a motivação que leva a se construir desse jeito aí, tá? Tudo bem com isso ou não? Por mim, sim. Tranquilo, senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou, tá, fazer um exercício aqui com vocês, rapidamente, eu vou bolar um exercíciozinho rapidamente, né, pra gente ver o que a gente tem. Então, eu vou imaginar assim, eu vou imaginar a seguinte circunstância aqui, ó, exercício 2 da aula de hoje. Um exercício de conta aqui, bem comum, tá? Exercício 2 da aula de hoje, bem tranquilo, tá? Então, um cilindro, ó, deixa eu tirar a letra maiúscula aqui, um cilindro, tá? Tem, vamos botar assim, ó, 20 centímetros de altura. Ponto. Tá? Um cilindro tem 20 centímetros, um vaso cilíndrico, no caso, até vou melhorar aqui, ó, um vaso cilíndrico, tá? Um vaso cilíndrico, tá? Então, bem tranquilo, não tem muito mistério. Esses vasos que a gente compra em floricultura, né, coisa que eu tenho feito bastante nesse período de pandemia, já que eu não tenho saído de casa, é agricultura em vasos, tá, pessoal? Então, botei, ficou um caso ali, né? É um vaso abobado. Então, vou botar um Ctrl Enter aqui só pra gente separar isso aqui. Então, assim, ó, um vaso cilíndrico tem 20 centímetros de altura, tá? A base desse vaso, tá? Tem, vamos botar aqui, ó, raio 10 centímetros, tá? Ponto. Sem problema. A base desse vaso tem raio 10 centímetros. Tá tranquilo, não tem muito mistério, tá? Então, é um vaso cilíndrico, tem base circular e a base tem raio 10 centímetros, tá? Esse vaso está cheio de água. Água, tá? Veja que eu não vou colocar a densidade da água aqui para vocês, pessoal, nessa questão. Por quê? Porque é comum não acontecer essa densidade da água aqui, tá? Então, eu tenho o vaso cilíndrico, ele tem 20 centímetros de altura, a base, né, tem raio 10 centímetros, é isso. Eu quero, determine, vamos botar 2 cálculos aqui, tá? Letra A, ó, a pressão, pressão exercida por essa coluna sobre o fundo do vaso. Então, basicamente é isso. E a segunda coisa que eu quero nisso aqui, pessoal, é o seguinte, ó, determine a força exercida por essa coluna no fundo do vaso. Tá? Bem tranquilo. Então, são duas perguntas nesse exercício 2 aqui que a gente tem que responder, tá? Circunstância, um vaso cilíndrico, 20 centímetros de altura, né? Base, raio 10 centímetros, cheio de água. Determina a pressão exercida no fundo do vaso. Vamos colocar que eu quero essa pressão aqui, ó, tá? Quero Newton por metro elevado ao quadrado. Deixa eu botar um Newton maior, né, que é o nome do cara. Newton por metro elevado ao quadrado, tá? Newton por metro ao quadrado.
E é isso aqui. E essa força, pessoal, eu quero em newtons, tá? Pronto, para a gente ter uma unidade aqui, porque eu sou professor de física, né? Mas, enfim. Então, vamos fazer a resolução desse exercício aqui. Resolução. Tá? É isso, não tem muito mistério. Vou colocar aqui uma corzinha diferente, só para a gente, né, ter um brick diferente aqui. E aqui também vou colocar uma corzinha diferente, só para a gente ter uma corzinha diferente aí. Tá tranquilo, tá? Então, vamos fazer ele aqui, tá? Olha como que a gente vai fazer. Vamos lá para a resolução da letra A, tá, pessoal? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ó, letra A. Bem tranquilo. Bom, primeira coisa, eu quero a pressão exercida por essa coluna sobre o fundo do vaso. Aqui, pessoal, nesse exercício, ó, a gente tem um vaso cheio de água. É nesse tipo de exercício aqui, ó, do vaso cheio de água, que a galera tenta direto, tá, usar essa equação aqui, ó, pressão, força sobre a área. Tu até vai usar, mas não agora. Como tu tem um vaso cheio de água, tu vai usar essa equação, porque quem está exercendo pressão sobre a base do vaso é a água. Então, ó, tu vai usar a equação do teorema de Esteven para calcular isso aqui. Tá? Isso aqui, gente, quando a gente está em períodos não pandêmicos, vamos falar desse jeito, e a gente pede para as criaturas, olha, calcula a pressão, bababá, bababá, cara, é normal o cara já tentar sair calculando por essa aqui, porque a primeira equação que a gente lembra de pressão é essa aqui, tá? Mas como é uma coluna de água, eu vou calcular por essa, ó, dGH. D, densidade do fluido, H, altura, P vai ser a nossa pressão ali. Então, vamos calcular para essa equação aí, tá? Vamos lá. Então, vamos calcular isso aí. Então, vamos botar a equação, P é igual a D vezes G vezes H. Tá? E vamos substituir os valores aqui. Densidade da água. Viu que eu não dei a densidade da água aqui, tá? Esse tipo de circunstância, pessoal, é comum, tá? Eu não dei a densidade da água aqui. Então, né, eu tenho que lembrar a densidade da água. E vai acontecer isso aqui. Mas, enfim, nesse caso, ó, eu tenho a densidade da água aqui, ó, tá? Que eu coloquei para vocês. Eu vou usar ela. Vejam que eu coloquei essa densidade no sistema internacional aqui, ó. Tá? Então, eu vou usar ela desse jeito aqui, ó, no sistema internacional. 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Vou até copiar aqui, que aí fica mais fácil, me evita a digitação. Ctrl C, tá? E Ctrl V. Pronto. Aí, coloquei a densidade da água ali. Sossegado. Agora, eu vou colocar o valor da gravidade. 10, né? Metros por segundo elevado ao quadrado. Que é o valor da gravidade que vocês aprenderam no ano passado. Então, veja, estou substituindo. No lugar da densidade, botei 10 na 3. No lugar da gravidade, botei 10. E agora, gente, eu vou colocar a altura, né? Eu vou colocar a altura. Qual é a altura da coluna? 20 centímetros de altura. 20 centímetros de altura. Vou colocar 0,2. Professor, mas não era 20? 0,2 metro. Tá? A transformação na unidade aqui, pessoal, é a transformação ó, dessa altura que está em centímetros para metro aqui, ó. Então, como eu coloquei, veja, né? A densidade ó, no sistema internacional, metro cúbico. A gravidade no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, é claro que eu não posso botar 20 centímetros aqui. Né? Então, eu vou fazer né, isso aqui com 1 metro ali. Agora, vamos fazer a conta. Tranquilo, sem problema nenhum. 10 na 3 vezes 10 é 10 elevado à quarta. Né? Aqui tem o expoentezinho 1 escondido ali, ó. 10 na 3 vezes 10, vou somar os expoentes. 10 na 3 vezes 10 elevado a 1, é 3 mais 1, 10 na quarta. Então, isso aqui, na verdade, vai ser 0,2 vezes 10 elevada à quarta, tá? E nesse caso aqui, Newton por metro, esqueci o Newton no maiúsculo aqui, Newton por metro elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que se eu quisesse, que 0,2, tá? Pascais. Então, eu calculei essa pressão aqui. Não tem muito mistério, 0,2 vezes 10 na 4 Newton por metro quadrado. O que eu fiz? Só substituir a densidade, a gravidade e a altura. Tá beleza, sem problema nenhum. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a letra B. Está respondido isso aqui, tá? Opa, 0,2 vezes 10 elevado à quarta, Pascal. Esqueci aqui do negócio. Deixa eu só dar espaço aqui que não está dando. Deu. Deixa eu tirar daqui. E aqui... Aí, deixa eu tirar isso tudo aqui. Eu vou fazer tudo de novo que é mais fácil. 0,2 vezes 10, agora sim. Elevado à quarta, tira e deu. Aí, agora sim. Então, 0,2 vezes 10 na 4 pascais. Pronto, sem problema. Agora vamos para a letra B. Letra B, tá? A letra B, gurizada, pede assim, ó.
Força exercida por essa coluna no fundo do vaso. Como que eu vou calcular a força? Olha, na letra A, eu calculei a pressão. Tá? Na letra B, eu quero a força. O que eu vou fazer? Eu preciso da força. Vamos voltar aqui no meu slide. Bom, essa primeira equação eu usei para calcular a pressão porque era a água. Agora eu preciso da força. Então é essa aqui, ó. Tá? Eu tenho a pressão agora que eu calculei, ó. Eu tenho o raio da base do cilindro e eu vou calcular essa força aqui, ó. Certo? Eu tenho a pressão que eu já calculei na letra A, o raio da base vai me permitir calcular a área e eu vou calcular essa força aqui. Muito bem. Então vamos ver como é que a gente faz esse negócio aqui. Bom, então a ideia é a seguinte, vou usar em primeiro lugar a minha equação. P igual, né? Inserir a equação, tranquilo, sem problema, força sobre área. Tá aí, né, a minha equação. Tranquilaço. Bom, o que eu tenho aqui? Bom, nesse problema, né, pessoal, eu já tenho o valor da pressão. O valor da pressão, já vou substituir aqui, é 0,2 vezes 10 elevado à quarta. 0,2 vezes 10 elevado à quarta. Não vou colocar a unidade aqui para não ficar enchendo demais a tela. Aqui eu vou botar uma equaçãozinha, né, inserir a equação, tranquilo. A força eu quero, né, a força eu quero, e isso aqui eu não tenho. Eu não tenho a área. Mas professor, se tu não tem a área, o que tu vai fazer? Vou calcular a área da base para poder substituir aqui dentro. Certo? Vou ter que calcular a área da base para poder substituir aqui dentro. Professor, mas como é que tu vai calcular essa área da base? Se é um cilindro, a base é circular. Então eu vou calcular a área da base, né? Que é a área, né, de um círculo. A base de um cilindro é um círculo. Alguém lembra como é que calcula a área do círculo aí? Pi vezes R? Ao quadrado. Exatamente isso. Πr ao quadrado. Então, vamos inserir aqui, né, o nosso amigo Pi, que deve estar por aqui nos símbolos. Deixa eu ver uma coisa se ele aparece por aqui. Aí está ele. Pi vezes R elevado ao quadrado. É isso aí, ó. Πr elevado ao quadrado. Pensa num, né, um PR muito chato, elevado ao quadrado. Então, a ideia é a seguinte, ó. Foi péssima essa. Então, o que eu vou fazer? Tá? O Pi, pessoal, tá? Vocês sabem que é 3,14, tá? Eu vou fazer um arredondamento aqui, tá? Por que eu vou fazer um arredondamento? Bom, porque esses arredondamentos para Pi são possíveis, tá, gente? Em muitos problemas de concurso, e aqui eu vou fazer arredondado para ficar mais fácil. 3, tá? Vezes raio. Qual o raio desse negócio? Professor, o raio desse negócio é 10 centímetros. Então vamos colocar lá, tá? Vamos colocar 0,1. 0,1 metro elevado ao quadrado. Tá? É isso aqui. Isso vai me permitir calcular a área desse negócio. Tá? 0,1 elevado ao quadrado. Então, vou botar 3 vezes. Professor, eu não sei elevar 0,1 ao quadrado. Pessoal, pensa que 0,1, ó, é 1/10. Tá? Então, só para vocês verem qual é o meu raciocínio aqui, ó, para vocês verem quanto vai dar isso aqui. Tá? Ó, 0,1 é 1/10. Eu vou fazer isso aqui embaixo, só para vocês verem meu raciocínio. Tá? Então, imagina, ó, que eu estou fazendo isso, ó. Eu estou elevando ao quadrado 1/10 vezes 1/10. 1/10 é 0,1. 1/10 vezes 1/10, né, que é 0,1 elevado ao quadrado, é 1/100. Entenderam? Ó? 0,1 é 1/10. 0,1 ao quadrado é 1/10 vezes 1/10, que é 1/100, que é 0,01. Sacaram o que eu fiz? Sim ou não? Sim. Sim? Tranquilo, ó. Então, o 0,1 é 1/10, 1/10 não é 1/100, 0,01. Então, 3 vezes 0,01. Pronto, ó. Que é igual a 0,03. Aí, essa é a área. Como 0,03 é um número meio chatinho, eu vou transformar isso aqui em 3 vezes, ó, 10 elevado a menos 2. Tá? Por que você vai fazer com 3 vezes 10 a menos 2 e não 0,03? Porque aqui já está com notação científica. Aliás, eu também vou transformar isso aqui, tá, depois no final, para não ficar desse jeito aí. Na verdade, eu vou colocar isso aí como 2 vezes 10 na 3 aí, pessoal. No final aí. Aqui também dá para colocar, ó, 0,2 vezes 10 na 4 dá para colocar como 2 vezes 10 na 3. Mas eu vou colocar no final. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar mais um passo aqui e vamos escrever, tá? Então, eu já vou escrever, ó, 0,2 vezes 10 na 4, ó, 2 vezes 10 elevado a 3. Vou tornar isso mais simpático, tá?
é igual. Inserir uma equaçãozinha, tranquilo, equação eu quero, beleza? Força, ó, força tá aqui. E a área, gente, ó, é 3 vezes 10 na menos 2, tá? A área do negócio é 3 vezes 10 na menos 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 3, tá? Vezes, e aqui eu vou colocar o seguinte, 10 elevado a menos 2. Só o meu computador pensar aqui. Então, veja, ó, na área eu coloquei aquilo ali. O que eu faço agora? Isso aqui que está dividindo, ó, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar, ó, força é igual, opa, 2 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Vezes 3 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Pois não, alguém falou alguma coisa no chat ali. Deixa eu dar uma olhada. Pra ver o que falaram no chat aqui. Ou não. Arthur, no dia que me dá na máquina do tempo, eu volto na semana e mato a pessoa que inventou isso. E aí tu fica sem computador. Cabeção. É isso. Cara, aí como é que tu acha que tu vai ter o sistema binário para o computador funcionar, rapaz? Imagina, sem matemática, esperto. Vamos lá. Vamos dar jeito aí, ó. Tá? Então, 2 vezes 10 a menos 3 vezes 3 vezes 10 a menos 2. 6 vezes 10. 10 na 3 com 10 a menos 2. 10 elevado a menos 1. É isso aí. Pronto. E aí, no caso, em newtons. Então, aqui está a resposta final, ó. Tá? Vou colocar em vermelho para a gente ter ela ali, ó. Pronto, que legal. Tá aí, ó. Opa, não ficou. Deixa eu só marcar aqui, aqui e aqui. Aí. Então, ó, 6 vezes 10 a menos 1 newtons, a força, né? E a pressão, gente, ó, eu vou colocar em vermelho o resultado aqui também, ficou como sendo 0,2 vezes 10 na 4 ou 2 vezes 10 na 3, tá? Então, esse é um exercício típico aqui, pessoal, típico do teorema de Stevin, tá? Em que tu tem um cilindro, calcula a pressão pela equação de Stevin e a força pela equação da pressão dos sólidos aí. Algum passo que vocês precisam que eu repita aí? Não deu para entender bem, professor. Tá bem. Gurizada, esses exercícios aqui, tá? Eu vou deixar também para vocês alguns para vocês fazerem, tá? Porque vocês certamente vão precisar exercitar. Esse exercício aí já é um pouco mais elaborado, tem questão de transformação, essa coisa toda. Eu vou montar uns aí e deixo para vocês, acho que talvez hoje à tarde, junto com a gravação aí, com o material da aula de hoje. Pode ser assim? Tá. Bom, acho que vamos encerrando por aqui, tá, pessoal? É isso, no mais. Obrigado pela presença de todos aí. E qualquer coisa, chamem no grupo ali, se vocês precisarem de alguma coisa aí. E, de resto, fica o conselho. Cuide-se. A Maria pediu para avisar que a internet dela caiu. Tranquilo, sem problema. Avisa a Maria que a gravação fica depois disponível lá, junto com o material. Tá bom, gente? Feito, então? Abraço, cuide-se e boa praia aí pra ti, velho. Tá? Valeu, professor. Valeu. Tchau, abraço. Cuide-se aí. Tudo de bom, gurizada. Obrigado por hoje. Eu também, se Professor, obrigado. Claro.